Oi, amados. Estou aqui dando continuidade, né, ao primeiro vídeo, né, ao qual estou aqui compartilhando, dividindo, né, essa situação tão delicada e difícil que eu e a minha família passamos esse ano, que foi a perda da nossa pequena Helena, uma gestação interrompida de uma forma muito brusca, e como eu vinha falando, foi um processo, eu diria que foi uma quarentena muito atípica, né? É, Além de eu não ter a minha bebê, é muito difícil você sair do hospital sem a sua bebê no colo, é muito difícil você estar numa quarentena sem a tua bebê, né? Você tem que se recuperar ali de uma cirurgia, de um processo, sem ter o seu bebê ali, né? Você vê o leite saindo e você não ter o seu bebezinho para dar de mamar, né? Você ter que ali tirar sozinha, né? Toda essa parte muito difícil, né? Diferente do natural e, e problemas emocionais, psicológicos, físicos que eu tive. Eu tive muito problema de saúde. Eu tive que fazer, como eu tinha dito no vídeo anterior, exames de abdômen, de coração. Teve um momento que eu fiquei mal e eu fui até a maternidade novamente. Lá me examinaram, disseram que eu estava tomando um remédio anticoncepcional que me passaram para tomar, que eu não deveria estar tomando, que aquilo poderia me causar uma trombose pulmonar, e eu já estava praticamente, gente, terminando a cartela, eu tinha tomado praticamente todo o anticoncepcional, e eu não podia ter tomado esse anticoncepcional na quarentena, né, eu tinha que ter, o certo era ter tomado pós, né, e me deram para tomar, disseram que não tinha problema, e aí eu fiquei com aquele medo, falei, pronto, agora eu vou ter uma trombose também pulmonar. E aí eu começava a sentir dor aqui no abdômen, achava que uma coisa podia estar ligada com a outra e tal. Enfim, só problemas de saúde. Eu digo que a gente precisa, o nosso corpo, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se os três não estiverem bom, nós não estaremos saudáveis, né? Se o nosso corpo não está bem, a nossa mente não fica bem. E se a nossa mente não está bem, o nosso corpo também não fica bem. Né? É uma junção, tem que estar tudo bem, o nosso espírito tem que estar bem. Então, não dá para separar as coisas, né? E eu passei por um período que eu tive ansiedade, crise de ansiedade, depois de alguns dias do acontecido. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Era eu me deitar para dormir, eu não conseguia dormir, meu coração começava a acelerar, eu começava a ficar com falta de ar, e eu achava que eu ia morrer, que eu ia ter um ataque do coração, e aí eu não conseguia mais deitar na minha cama, eu tinha medo, e aí eu comecei a ficar meio sentada no sofá, e eu não dormia, eu pescava, dormia, acordava, passava a madrugada inteira ouvindo louvor e ministração do pastor Cirilo, para me acalmar, para, enfim, conseguir passar aquele processo. Então, assim, eu fiquei por dias sem conseguir dormir. A ginecologista tinha me passado um anticoncepcional, porém eu vi que tinha muitas reações adversas e eu tinha medo de ter as reações porque eu já estava tendo, né, um aceleramento cardíaco. Então, quando eu olhava que as reações ia ser aquilo, eu tinha medo, né? Então eu não consegui tomar o anticoncepcional. Eu falei, eu não vou conseguir tomar, vai me dar reação adversa, eu tenho medo, eu tô com medo de ter um problema.
E aí eu comecei a tomar antialérgico, que foi o que eu conseguia dormir. Eu conseguia dormir com antialérgico. Era aquilo que me fazia relaxar um pouco. E aí um dia eu falei, sabe de uma coisa, Senhor? Eu tenho uma mente renovada em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova mente. Os meus pensamentos têm que ser os teus pensamentos, pensamentos de Cristo, pensamentos do bem. E eu disse, esses pensamentos que estão me assolando, que estão me assombrando, que estão me causando medo, que não estão me deixando dormir, eles vão sair. Eles não vão ter domínio sobre a minha vida. Não vão. Eu tenho uma mente nova em Cristo Jesus. Amados, eu comecei a colocar em exercício aquilo que a palavra me ensina. Eu comecei a colocar em exercício aquilo que eu, como psicóloga, aprendi. Então, é os meus pensamentos. Eu precisava o quê? Ter o domínio sobre os meus pensamentos. Eu não podia permitir que aqueles pensamentos me controlassem, me dominassem, mas eu tinha que pensar, peraí, eu tenho uma mente em Cristo Jesus. Se esses pensamentos não são de Cristo e não são, eles vão sair. Eu vou dormir. Esse medo vai sair em nome de Jesus, não tem nada, não vai acontecer nada. Então, assim, eu comecei a colocar em prática a minha fé, aquilo que eu aprendo com a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi como psicóloga, e eu comecei a me exercitar, a eu ter o controle sobre a minha mente. Meus amados, porque a nossa mente é poderosa. Tudo é a nossa mente. Então, ou eu deixo com que ela me controle, ou eu controlo ela, ou eu tenho um domínio sobre ela. Então eu disse, mente, não. Esses pensamentos não provêm do Espírito Santo de Deus. Esses pensamentos são maus, e eles não vão ter domínio sobre a minha vida. E a partir daí eu consegui, queridos, a voltar a dormir na minha cama. Que eu não conseguia. Eu fiquei dias sem conseguir, semanas sem conseguir dormir na minha cama. O meu filho, ele também teve problemas, tadinho. Eu percebi que ele também teve problemas emocionais, né, que eles não sabem expressar. E eu percebi que ele começou a roer as unhas dele até chegar assim no toquinho. E eu tinha muito medo de ficar em carne viva, de começar a machucar a unha dele. E ele nunca fez isso, né? Nunca foi de fazer isso. E tadinho, ele começou a roer as unhas, né? De toda a situação que a gente estava passando, que a gente passou, enfim. Foi um ano muito difícil, porque eu não perdi só a minha Helena, eu perdi as minhas duas tias, pessoas que eu amava demais. Eu perdi uma tia em fevereiro, eu estava com a Heleninha na barriga. E perdi a minha outra tia, eu estava finalizando ainda a minha quarentena, né? Então, processos muito difíceis. Mas eu digo que Deus, somente Deus, para nos sustentar, para nos ajudar a vencer. Se não fosse o Senhor, né? Eu sei que algumas pessoas podem ter pensado, poxa, mas esse Deus que ela serve aí, que ela tanto fala, não é o Deus que opera milagre, que pode todas as coisas? Por que ele não permitiu que ela tivesse Helena? Por que ele não curou? Por que ele não operou milagre? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Amados, o meu Deus, ele pode tudo. Ele é poderoso, sim. Ele pode fazer milagre? Pode. Ele podia ter me permitido ter a Helena? Sim. Mas ele não quis. É a vontade do Senhor quem tem que prevalecer e não a minha. É o querer de Deus. E se isso não estava, se não era dessa maneira que Deus queria, se isso não estava nos propósitos do Senhor, quem sou eu para questioná-la? Amados, deixa eu dizer uma coisa, nós não teremos respostas para tudo. Eu não tenho respostas porque talvez Deus queira me falar mais para frente ou não, e tá tudo bem. Porque eu entendo que quando eu entrego a minha vida para Ele, não é mais os meus desejos, não são mais as minhas vontades.
É a vontade de Deus, é o querer de Deus. Eu entendi com tudo isso que eu passei, desde o momento que eu pisei naquele hospital, que eu tive que ficar internada, que eu não tenho controle de nada. E quando Deus quer parar tudo, Ele para e acabou. E Ele me fez enxergar, entender que nada foge do controle dEle. Que eu não tenho controle de nada. Então, assim, Ele podia. Mas Ele não quis. E por mais que eu não entenda, eu aceito a vontade do Senhor para minha vida. Porque eu amo a Deus. E eu sei que tudo que Ele faz é pensando no nosso melhor. Ainda que a gente fale, poxa, mas como assim, né? Isso foi o melhor para mim? Só Deus sabe, né? Que sentido teria minha filha estar aqui só por estar, só para fazer a minha vontade, mas ela não ter vida, ela não andar, ela não falar, ela não interagir, né? Então, a gente entendeu que esse foi o melhor para ela, para nós, e Deus podia operar milagre, podia, mas foi dessa maneira. A gente fica muito triste, né? Porque é um sonho um desejo que vai ficar em nós, né? Mas nós seguimos em frente com o nosso Senhor Jesus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Ele, mesmo que a gente não entenda, louvando ao Senhor mesmo nas circunstâncias ruins, porque o vale vai existir, a luta sempre vai existir, a vida nunca vai ser fácil, todos nós vamos passar por situações difíceis. Então, e é nesses momentos que a gente vê a mão soberana de Deus nos carregando ali no colo, nos sustentando, nos dando força. Poucas são as pessoas que a gente teve apoio, que a gente teve uma palavra, mas eu agradeço por essas poucas pessoas que de alguma forma, com uma palavra, com uma oração, nos ajudaram. Eu peço desculpas por não ter recebido muitas pessoas, porque muitas pessoas queriam ser recebidas assim que aconteceram umas coisas, e eu não tinha, tá, gente, condição psicológica, emocional, física para receber ninguém. Né? Eu estava tentando ainda achar o eixo das coisas, porque eu saí, né? Eu entrei num súbito que... Então, assim, sem condições para receber ninguém, eu peço perdão pelas pessoas que eu não consegui receber. E algumas pessoas foram curiosas, quiseram saber das coisas só por saberem, só para ter uma fofoca a mais para falar. E, enfim, e aí o tempo passou, ninguém quis saber mais de nada, e tá tudo bem, tá tudo sob controle. A gente entende, né, as pessoas, né, enfim. E é isso, eu agradeço por aqueles que se compadeceram de alguma forma, mesmo, peço perdão por qualquer coisa, gente, mas realmente não tinha condições, né. E a gente segue, né, com a nossa saudade, que vai ser eterna, da nossa Helena, o nosso amor por ela, que vai ser eterno. E a gente sente sempre, todas as vezes que a gente olha uma menininha, a gente fica imaginando como ela seria se estivesse aqui com a gente. É um desejo que vai ficar pro resto da vida no nosso coração. Mas a nossa vida é do Senhor, é Ele quem faz, quem sabe de tudo, e a gente continua louvando, adorando a Deus, mesmo nas circunstâncias ruins, amando
porque a gente sabe quem é o nosso Deus, sabe quem é aquele que governa todas as coisas, aquele a qual nós servimos. E ser fiel a Deus é isso, amados, independente da circunstância, você continuar ali, servindo, adorando, amando, e é assim que a gente continua com esse amor que nos sustenta, né? Que se não fosse Deus também a gente não estaria aqui. Eu louvo, eu agradeço a Deus por ter me permitido continuar aqui, cuidando da minha família, continuar levando a palavra dele, a mensagem dele, o amor dele. Espero poder continuar cumprindo com os propósitos de Deus. Eu agradeço cada livramento que o Senhor me deu. Quando eu falo em relação a não me sentir derrotada pelos meus inimigos, é porque a gente sabe que o nosso inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer ceifar a nossa alegria, a nossa vida, sabe? Ele quer nos envergonhar, ele quer que a gente desista de Deus, né? E aí eu louvo a Deus, porque mesmo com tudo isso, a gente segue aqui com Deus, com o nosso Senhor, né? Agradeço por estar com vida, Deus tem restaurado a minha saúde, vem restaurando. Agora, depois de 7 meses que eu tô me sentindo melhor. Então, assim, Deus vem restaurando, né, a nossa vida, a nossa alegria, para que a gente continue vivendo os propósitos dele. Então, não tem como não louvar a Deus. Nós nos consideramos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores, porque Deus nos deu a oportunidade de continuar, né? Então, só louvar a Deus. E é isso, amados. A gente vai aprendendo, a gente vai passando pelos processos que Deus nos permite, por algum propósito, até para amadurecermos a nossa fé, e assim a gente vai seguindo. O importante é a gente nunca desistir de Deus, né? Sempre confiar no amor e no cuidado que Ele tem por nós. Amém? Nós vamos continuar seguindo aqui com o nosso amor imenso pela Helena, por toda a eternidade, e pelas pessoas que a gente perdeu nesse ano. O nosso amor vai ser sempre eterno por cada um. Amém? Deus abençoe sua vida e vamos continuar com Deus sempre, queridos, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém?